E aí, pessoal, aqui é o professor William. Vamos lá, hoje vou continuar falando para vocês sobre esses volumes aí da história da filosofia do Nicolas Banhanho. Na aula passada nós comentamos sobre o primeiro volume da história da filosofia do Nicolas Banhanho, lembrando que são 14 volumes da história da filosofia do Nicolas Banhanho, e após 1992 foi escrito aí mais uns 2 tomos, né, aí de mais umas 200 aulas aí sobre a história da filosofia, tá bom? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o segundo volume. Este aqui é o segundo volume que tem como capa o Epícoro, ou Epicuro, como alguns chamam, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse segundo volume, tá? E vamos ver aí o que tem, o que ele fala, tá bom? Só para vocês saberem, lembrando que esse vai ser o plano das minhas aulas. Então, cada texto, digamos assim, dessa coleção do Nicolas Banhanho é uma aula que eu gravo. Atualmente estou na aula número 49, tá? Estou falando lá sobre Platão, que faz parte do volume 1. Aqui o volume 2 tratam de outros autores, obviamente, e da sequência, digamos assim, continuidade direta lá, a história da filosofia antiga, tá bom? Então esse volume 2, pessoal, ele tem 215 páginas, ele é um pouquinho menor que o volume 1. O volume 1 tinha acho que 256 páginas, se eu não me engano, tá? Esse volume 2, ele não começa na Idade Média, ele ainda está na filosofia antiga. Filosofia antiga é aquela filosofia feita lá pelos gregos, tá? Lembrando que a filosofia antiga vai mais ou menos ali até o neoplatonismo, tá? Até o século III depois de Cristo, mais ou menos, ali depois já começa a filosofia e o pensamento medieval, tá? Então vejamos. Então esse volume 2, ele tem ali do texto 86 até o texto 172. Então assim, cada texto, como eu já falei para vocês, é uma aula. Tá? Então, por exemplo, né, esse volume 2 vai começar no capítulo 12. Lembrando, o primeiro volume 1, vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Começa lá nas origens e características da filosofia e vai até o capítulo 11, que fala do Aristóteles. Esse é o primeiro volume. Já esse segundo volume, ele vai continuar um pouquinho depois do Aristóteles e ele vai até o final da primeira parte ali do período medieval, que é a patrística, tá? Já vou falar sobre isso. Então, o que a gente encontra aqui nesse volume 2? Temos, começando ali, né, introduzindo a obra, o capítulo 12, que fala sobre a escola peripatética. Escola peripatética ali é aquela escola de pensamento ali deixada pelo Aristóteles, né? É uma escola ali de pensamento que segue a filosofia aristotélica, justamente após ali a morte do Aristóteles. Assim como nós temos ali a antiga academia, que são os discípulos de Platão ali que vão dar direção, digamos assim, à academia de Platão. Tá? Daí no capítulo 13, nós temos ali um capítulo dedicado ao estoicismo, tá? Vejam ali que vai do texto 89 ao 95, tá? Ou seja, quando eu chegar na minha aula 89, na aula 89 eu vou começar o estoicismo e na aula 95 eu vou terminar, tá bom? Estoicismo é uma filosofia bem interessante, bem legal. Hoje em dia é uma filosofia aí que tá, digamos assim, parece que bastante em voga, assim as pessoas parece que estão conhecendo o estoicismo agora e estão tentando aplicar os princípios do estoicismo para a vida atual, vida cotidiana, tá? Capítulo 14, daí nós temos o epicurismo, que vai do texto 96 ao 101, epicurismo, tá? E lembrando que o Epicuro aqui, ele é a capa dessa edição, desse volume 2 aqui, que é do editorial Presença, tá? Capítulo 15, daí vamos comentar um pouquinho sobre o ceticismo. O ceticismo ali, na verdade, ele está bem na época do Aristóteles, porque o Pirro, ele empreendeu viagens ali com Alexandre o Grande, vai ter uma série de histórias ali que eu vou contar para vocês quando eu chegar lá no ceticismo, na nossa aula de número 102. Quando eu chegar lá em 102, teremos 100 aulas ali sobre a história da filosofia. Vai dar bastante horas, digamos assim, aqui de conteúdo, tá? Eu já estou, acho que com mais de 20 horas de conteúdo, tenho que fazer a soma ali daqui a pouco. Já estou com 50 vídeos ali, tem bastante coisa, tá? Então, se continuar assim, quando eu chegar na aula 100, provavelmente eu vou ter 40 horas de conteúdo, né? Só sobre filosofia antiga, nem chegamos ainda na filosofia medieval, tá? Capítulo 16, né, nós temos o ecletismo. O ecletismo ali é uma junção de diversas filosofias, escolas, pensamentos. São autores assim que não criam ideias novas, mas eles pegam ideias ali do epicurismo, do estoicismo,
também do ceticismo, do cinismo, de todas as filosofias, do platonismo também, tá? E daí nós temos o capítulo 17, que vai tratar sobre os precursores do neoplatonismo. E ali nós vamos falar ali principalmente dos médio-platônicos. É uma filosofia ali que já se aproxima da era cristã, digamos assim, do pensamento cristão. A gente vai ver ali que tem muitas ideias, muitos pensadores que vão aproximar Platão ali do pensamento religioso. Tá? E daí nós temos o capítulo 18, que é o último capítulo ali que vai fechar a história da filosofia antiga, que vai ser justamente o neoplatonismo. O neoplatonismo é considerado a última filosofia antiga, a última filosofia ali da antiguidade. Depois do neoplatonismo, começamos filosofia medieval, pensamento cristão, tá? Pelo menos ali na Europa. Existem outras filosofias medievais, uma filosofia medieval na Índia, tem a filosofia medieval na China, tem a filosofia medieval no Japão também, que tem características assim bem diversas, também bem interessantes, tá? Então a nossa aula sobre o neoplatonismo, vamos encerrar a filosofia antiga, então vamos encerrar na aula 127, ou seja, serão 127 vídeos sobre a história da filosofia antiga. Então serão 127 vídeos ali no meu canal, comentando justamente ali sobre filosofia antiga. Então, como eu falei para vocês, até agora provavelmente tem umas 20 horas, até mais acredito, de conteúdo. Então provavelmente quando chegar lá na 127 eu terei aproximadamente umas quase 60 horas de aula só sobre filosofia antiga, tá? É muita coisa, beleza? E daí, né, ainda estamos falando do volume 2, né, da história da filosofia do Nicolas Banhaio, e daí aqui já começa a segunda parte, que é a filosofia patrística. Aqui vai começar a filosofia medieval. A filosofia medieval se divide em duas filosofias, a filosofia patrística e a filosofia escolástica. Filosofia patrística, filosofia dos padres, filosofia dos santos padres da igreja, tá? E filosofia escolástica já é uma filosofia ali que vai tratar do surgimento das escolas, das universidades, vai começar, digamos assim, a utilizar a razão, o método científico, a ciência começa a florescer bastante ali na escolástica, tá? Parte segunda, filosofia patrística. Começamos ali no capítulo 1, né? Começa de volta agora, né? Capítulo 1, o cristianismo e a filosofia. Vamos tratar ali das relações do cristianismo, do pensamento cristão com a filosofia. Daí terá o capítulo 2, falaremos da patrística dos primeiros séculos. Então vamos comentar ali como que era a doutrina dos santos padres nos primeiros séculos ali da era cristã, digamos assim, da era do pensamento cristão. Teremos o capítulo 3, que é a filosofia patrística nos séculos 3 e 4. E vamos ver ali como que esse pensamento patrístico se desenvolve, né? Como que a patrística ali se desenvolve. Percebam, né? A gente vai começar a falar sobre a patrística na aula 133 e vamos ali continuar falando até a aula 155, né? São 22 aulas ali falando da patrística, mas não acaba aqui, né? Para você ver como tem bastante coisa dentro desse pensamento. Tá? No capítulo 4, vamos falar do Santo Agostinho, serão ali 10 aulas, 11 aulas sobre Santo Agostinho, tá? Um filósofo bem importante também ali, o principal pensador da filosofia patrística, e vamos encerrar, né, esse segundo volume que encerra, digamos assim, encerra com a última patrística, que vai encerrar na aula 172, então esse volume que vai até o texto 172 será minha aula 172, e aí nós encerramos a segunda parte da filosofia, que é a filosofia patrística. E daí no volume 3 vamos entrar numa outra forma de pensamento, que é o pensamento escolástico, né, ou a filosofia escolástica. Então hoje eu trouxe para vocês ali justamente comentários sobre esse segundo volume da história da filosofia do Nicolas Banhaio. Mostro mais uma vez para vocês aqui, eu vou até aumentar aqui a tela um pouquinho, para vocês aqui, ó, esse aqui é o volume 2, né, o Epícoro como foto de capa, e aqui ele aborda, né, a primeira parte, o finalzinho da filosofia antiga e o começo da filosofia medieval, a filosofia patrística. Daí no volume 3 vai iniciar a filosofia escolástica, mas vou fazer um vídeo sobre o volume 3 no nosso próximo encontro, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí, nos vemos no próximo vídeo.